Fala pessoal, tudo bem? Mais um Por Aí com o professor Roberto e o nosso amigo Daniel, que vai apresentar hoje mais uma aula. Ou é mais uma pílula, é mais um Por Aí, desculpa, Daniel, é com você. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai visitar a cidade francesa de Carcassonne, tá? Olha, tá chique hoje, hein? A gente vai conhecer um pouquinho da geografia, da culinária e saber e ver lá aqueles prédios lindos, maravilhosos também. E também tem um joguinho aí também, depois a gente vê. É depois? É depois. Então, roda a Bem, alunos, Carcassonne é uma cidade francesa de mais de 2.600 anos, a maior cidade medieval fortificada da Europa. Ela tem basicamente duas áreas, né? A Cité, né, que é a parte alta, onde ficam ali os castelos, né, as fortificações, e a parte mais baixa, ok? O nome da cidade, né, é em homenagem a uma pessoa, né, uma dama que era conhecida como Carcas, né, a dama Carcas. É uma mulher que viveu no século XVIII, né, que durante o seu período que ela morava e também era uma nobre da cidade, né, a cidade estava sofrendo um ataque de cerco, quer dizer, estavam cercando as muralhas e com isso o alimento ia acabar. Então ela teve uma ideia, que ela pegou um dos últimos porcos que tinha, o trigo que ainda tinha, forrou lá o porco com esse trigo e mandou por catapulta, né, para o outro lado, para as pessoas pensarem que eles ainda tinham muito alimento. Pô, mano, jogaram fora um porco gordo, então eles ainda têm muito mantimento. Então esse pessoal que invadir, eles desistiram, né, do cerco, né? A gente pode ver aí o formato da cidade é como se fosse uma citadela, né, uma fortificação. E com isso, né, os invasores foram embora, começou a tocar os sinos dentro da cidade. Aí perguntaram, mas que som é esse? Carcassonne, o som de Carcas, o som da dama Carcas. E aí acabou sendo batizado esse local de Carcassonne, o som da dama Carca, ok? Podemos também ver nessas imagens, né, a Bastilha de Saint-Luz, né, que está localizada bem no centro de Carcassonne e tem o seu estilo gótico, né, como a gente pode perceber aí na aparência das construções da basílica, ok? Também é interessante falar sobre as ameias. O que são ameias? Tá vendo que tem essas elevações, tem um espaço entre as elevações, tá vendo? Tem ali, né, e tem ali um vão, aí tem outro vão. Então, esses espaços, eles eram usados, por exemplo, quando a cidadela, né, a fortificação era cercada e os arqueiros usavam esses espaços, tá vendo ali, ó? Bem ali ao fundo, tá vendo? Eles ficavam atrás, protegidos por esse espaço, e no vão que ficava entre uma elevação e outra, eles atiravam as flechas. E esses vãos, né, entre eles eram chamados de ameias, ok? Esse era um tipo de defesa muito comum nessa época, né? Os arqueiros eram os snipers da época, né? Então eles tinham esses espaços para se protegerem e ter um vão para eles poderem atirar para defender a cidade, né, do cerco. Tá vendo aí essa pontezinha? Tem um gramado. Ali era comum os castelos lá da Idade Média terem fossos, né? Ficava alagado. Por quê? Era mais uma maneira de você proteger a cidade, tá vendo? Geralmente os castelos ficavam na parte alta da cidade, tá vendo ali, ó, as ameias, que eu tinha aqui explicado, aqueles vãos, e em volta ficava um fosso, né? E alguns até tinham crocodilos também, né? A gente vê muito isso em filmes sobre filme medieval. E essa é a parte baixa da cidade, onde são recebidos muitos turistas, né? Ela é visitada tanto por turistas franceses, né, de outras províncias, como do mundo inteiro. E é interessante que essa é uma das cidades mais preservadas que existe. As construções em volta, se você perceber, são as mesmas construções de séculos atrás. Então eles reaproveitaram, né, para o turismo. Então, isso aí, a própria cidade toda é uma rugosidade, né?
E aí esse é um dos pratos típicos, né, lá de Carcassonne, que é o cassoulet. Eu acho que é assim que se pronuncia. E basicamente, gente, isso significa feijoada, só que é uma feijoada de feijão branco. E em Carcassonne, a diferença desse cassoulet é que lá eles usam um tipo especial de perdiz, né? É uma ave bem refinada, é um prato muito típico consumido nessa região. Eu acho muito bacana, né, a história dessa cidade, né? E eu decidi assim fazer essa pílula por causa de um jogo que eu tenho em casa chamado Carcassonne. Aí um dia eu resolvi pesquisar no YouTube e descobri que existe uma cidade francesa com esse nome, que o jogo ele é todo baseado na arquitetura, né, das construções desta cidade, né? Então, aluno, agora que a gente viu, né, a geografia, a questão dos prédios, dos castelos, até um pouquinho da culinária, agora a gente vai ver esse joguinho aqui. Você sabia que tem um jogo baseado na cidade de Carcassonne? É sério? Cadê? É esse aqui? É aqui, ó. É um jogo chamado Carcassonne. Então, alunos, esse é o jogo, né, do Carcassonne, tá meio bagunçadinho aqui, que eu tô meio apertado aqui, né? Então, que esse jogo tem várias pilhas, né, de pecinhas, elas ficam uma sobre a outra, tem várias pilhazinhas, aí cada jogador vai pegando, né, essas peças de maneira alternada e vai colocando. Então, a sua função é você tentar, por exemplo, você fechar estradas, fechar um campo, um castelo. E aí, quando você consegue fechar, você pode pegar com os seus personagens um serviçal, né, um cavaleiro, por exemplo. Aqui, se não me engano, é um cavaleiro. Olha o foco. É um cavaleiro. Então, você conseguiu fechar um castelo, você vem aqui, né, para você pontuar. Você tem que proteger o seu castelo. Você conseguiu montar também uma igreja, tá bom? Aí você pega o seu abade. Deixa eu ver se eu acho que tem um aqui, tá vendo? Pega o seu abade. Deu para ver? Você coloca aqui. A igreja, ela vai pontuar quando você conseguir cercar toda ela, né? Como a pílula ela é bem curtinha, não vou explicar aqui as regras e tal. Então eu só queria mostrar para vocês que existe, né, um jogo baseado na história de Carcassonne, tá? E aqui, para a gente fechar, aqui é o marcadorzinho de pontos, tá ok? Começa com 0, pega um dos seus personagenzinhos, um dos seus camponeses, e vai andando, né? E você pode ver que a arte, né, ele é muito parecida com aquilo que a gente viu, né? Os castelos, né? Então aqui a função é os jogadores conseguir fechar a cidadela de Carcassonne, ok? Então se despede aí pra gente poder dar uma descansada aí. Então, pessoal, muito obrigado, tá, por assistir mais essa pílula do Por Aí. Continue nos vendo no Rio Educa na TV, no canal do YouTube e nos vemos na próxima. Tchau! Tchau, pessoal.